Boa noite a todos. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o vereador Valdir Solkowski para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Salmo 129. Perdão que liberta. Das profundezas eu clamo para ti, Javé. Senhor, ouve o meu grito. Que os teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Javé, se levas em conta as culpas, quem poderá resistir? Mas de ti vem o perdão, e assim infundes respeito. Minha alma espera em Javé, espera em sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor, mais que os guardas pela aurora. Mais que os guardas pela aurora, aguarda Israel a Javé, pois de Javé vem a graça e a redenção em abundância. Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. Essas são as palavras do Senhor. Solicito a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Abel Bicheski Belo. Presente. Vereadora Adilson. Presente. Vereador Cirineu. Presente. Vereadora Cláudia, presente. Vereador Dimas. Vereador ausente, vereador Dimas. Vereador Edenilson. Presente. Vereador Éder. Presente. Vereador Elcion. Presente. Vereador João Carlos. Presente. Vereador José Marcos. Presente. Vereadora Marise. Presente. Vereador Valdir. Presente. Vereador Vanderlei. Presente. Acórdão, senhora secretária. Acórdão, senhor presidente. Por haver quórum regimental, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura da sinopse da ata da última reunião. Solicito a primeira secretária para fazer a chamada do senhor Dimas. Vereador Dimas. Presente. Sinopse da ata número 25 de 2017. Reunião ordinária dia 2 de maio de 2017. Leitura bíblica, vereadora Marise Valério Braz de Oliveira. Chamada dos senhores vereadores. Ausente o vereador Éder Gilgen, o qual teve sua falta justificada. O senhor presidente, em exercício, convidou o vereador Cirineu Corrêa Cardoso para compor a mesa como vice-presidente ad hoc. A vereadora primeira secretária fez a leitura da sinopse da ata número 24 de 2017, aprovada na íntegra e por unanimidade. Ausente o vereador Éder Gilgen. Correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Mafra, 5º Regimento de Carros de Combate, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Senado Federal, APAI de Penha, Câmara de Vereadores de Joinville, Polícia Militar de Santa Catarina, Celuma Serviços Limitada. Proposições do Executivo. Projeto de Lei número 11 de 2017. Altera o inciso 1º do artigo 8º da Lei número 1219, de 20 de setembro de 1992, encaminhado para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e para a Assessoria Jurídica. Proposições do Legislativo. Indicações escritas números 259, 260, 261, 262, 263 e 264 de 2017. De autoria dos vereadores Dimas Umenhuc, Cirineu Corrêa Cardoso, João Carlos Reiser, Cláudia Maria Bus e Valdir Sokolski. Grande expediente, oradora inscrita, vereadora Cláudia Maria Bus. Pausa regimental. Neste momento foi realizado o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Mafra, dos administradores, senhor Roberto Agenor Chouze,
de 1º de janeiro de 2015 a 3 de junho de 2015. Senhor Abel Bicheski, de 4 de junho de 2015 a 30 de junho de 2015. E senhor Wellington Roberto Bielek, de 1º de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015, referente ao exercício financeiro de 2015. Vereador Edenilson Schellbauer, relator da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, realizou a leitura do relatório das contas. Ato contínuo, o senhor presidente em exercício colocou o relatório em discussão do plenário. Com base no parágrafo 5º do artigo 192 do Regimento Interno, o senhor presidente em exercício convidou os ordenadores das contas ou advogados devidamente constituídos para fazerem uso da tribuna. Não houve manifestação. O senhor Abel Bicheski, que ocupa atualmente a cadeira de vereador desta legislatura, declarou ter feito sua defesa no processo junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, declinando, portanto, de manifestar-se na tribuna. Ordem do dia. Constatado o quórum para as deliberações. Relatório das contas da Prefeitura Municipal de Mafra, exercício financeiro de 2015, aprovado na íntegra e por unanimidade, com 11 votos favoráveis, através de votação nominal. O vereador Abel Bicheski declarou-se impedido de votar o relatório e se ausentou do plenário. Ausente também o vereador Éder Gilgen. Neste momento, foi feita uma pausa para a elaboração do decreto legislativo. Ato contínuo, a vereadora primeira secretária fez a leitura do decreto legislativo número 3 de 2017, que aprova a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mafra dos administradores Roberto Agenor Chouze, Abel Bicheski e Wellington Roberto Bielek, exercício financeiro de 2015. O mesmo foi aprovado na íntegra e por unanimidade. Única discussão. Projeto de lei número 7 de 2017. Autoriza a concessão de uso de bem imóvel municipal mediante termo de cessão de uso e dá outras providências. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e da Assessoria Jurídica. Aprovado na íntegra e por unanimidade, em única votação. Ausente o vereador Éder Gilgen. Nada mais constando, o senhor presidente em exercício agradeceu a presença de todos, convocou todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 8 de maio de 2017, às 19 horas, convidou todos para juntos fazerem a oração final e declarou encerrada a presente reunião ordinária às 21 horas e 14 minutos, assinando o vereador Adilson Sabatk, presidente em exercício, e vereadora Cláudia Maria Bus, primeira secretária. Em discussão, a sinopse da ata número 25/2017. Ainda em discussão? Agora sim, em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Solicito a primeira secretária para fazer leitura das principais correspondências recebidas. Convite. Rotary Clube de Mafra convida para a Noite Polonesa, no dia 10 de junho de 2017, no Centro de Eventos Raízes da Tradição, no quilômetro 9, às 19h30, no valor de R$100, em prol do Banco de Cadeiras de Rodas e da Fundação Rotária. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mafra, comunicamos a autorização de liberação nesta data do valor de R$ 24.207,69, como consequência da análise da devida documentação comprobatória enviada pela municipalidade para esta agência de fomento. Esta liberação é proveniente do contrato firmado entre o município e a agência de fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, com recursos do programa Badesc Cidades. O presente comunicado obedece à determinação expressa pela Lei nº 9.407
252/97. Atenciosamente, Olívio Karazek Rocha, diretor administrativo e financeiro. Excelentíssimo senhor vereador Éder Gilgen, venho através deste, levando em conta que a arrecadação do município provém em sua maior parte do agronegócio, requerer a inclusão de 3 shows na programação do centenário do município de Mafra, Santa Catarina, devendo acontecer em lugares distintos, no interior, em Augusta Vitória, Rio da Areia do Meio e Butiá dos Tabordas, com o lucro dos shows revertidos em prol das instituições beneficentes do município. Desde já, meus protestos de estima e considerações. Mafra, dia 8 de maio de 2017, vereador suplente do PDT, Mário Skonieski. Excelentíssimo senhor presidente, a ONG Voz do Rio, inscrita no CNPJ, citado, criado em 5 de abril de 2009, reconhecida de utilidade pública municipal de Mafra, pela Lei 3.682, de 1º de julho de 2011, vem comunicar a eleição da nova diretoria em assembleia realizada no dia 25 de abril de 2017. Está assim constituída: presidente André César Chiavini, vice-presidente Márcia Regina Kohler, secretária executiva Eliana Gutstein, secretária para assuntos de sustentabilidade Ana Maria Chafachek, secretária para Assuntos do Planejamento Urbano e Rural, Devair Rodrigo Jaros, Secretaria de Turismo, Juliano Tavares, Secretaria de Cultura e Esporte, José Smokovski, Conselho Fiscal, Sueli Lima, João Carlos Alves, Antônio Trípoli, suplentes, Rome Pucvailo, José Almir Damaso da Silveira, Júlio César Costin, tendo como eventos destaques o SOS Rio Negro, último realizado em 4 de março de 2017. Seus filiados continuarão cumprindo o que prevê o Estatuto, com ênfase ao apoio à implantação do Parque Ambiental do Passo, em Mafra, conforme palestra do então presidente Júlio César Costin, na Câmara de Vereadores de Mafra, em 8 de abril de 2013. Interveniência junto à Prefeitura Municipal de Mafra e Casan, para a implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto. Integrar a ONG Voz do Rio ao Comitê das Bacias dos Rios do Planalto Norte. Meta prevista desde a criação da ONG para proteger o Rio Negro, desde a nascente em Campo Alegre até a Foz, dentre outros do gênero, com trabalho apenas de voluntariado sem nenhuma verba pública, sendo que se apresenta, subscrevemo-nos, muito atenciosamente, André César Schiavini, presidente. Excelentíssimo senhor Éder Gilgen, com os cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 7 de 2017, o qual solicita informações sobre o andamento da adequação de legislação municipal quanto à Lei Complementar número 123 de 2016, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Simples, Nacional e MEI, vimos por meio desse informar o que segue. Considerando a necessidade do aprimoramento da legislação tributária municipal, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento vem se empenhando no sentido de identificar na legislação as situações que obstaculizam o desenvolvimento das atividades empresariais em nosso município. Em relação ao MEI, principal reivindicação dos contribuintes diz respeito à exigência de obrigações acessórias pela fiscalização tributária, em desconformidade com a legislação federal, em especial a entrega de declaração eletrônica de imposto sobre serviços DEIS. Neste sentido, foi encaminhado para a apreciação dessa Casa de Leis projeto de lei que revoga a legislação que instituiu a Declaração Eletrônica de Imposto sobre Serviços, DEIS, dispensa o Poder Executivo Municipal de executar judicialmente débitos até o montante de R$1.000, em razão da antieconomicidade e anistia às penalidades tributárias decorrentes do descumprimento da lei a ser revogada. Importante salientar que a revogação desta lei, na forma como apresentada, juntamente com os demais projetos encaminhados a essa Casa de Leis, permitirão ao Poder Executivo
municipal ampliar a oferta de serviços online aos munícipes como a emissão de CND, mobiliária e imobiliária. Ainda quanto à Lei Geral do Simples Municipal, Lei número 3.268 de 2007, que dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, está em desenvolvimento o projeto de lei para adequá-la à legislação federal atinente à matéria e todos os termos o qual em breve deverá ser encaminhado para a apreciação desta Casa. Por fim, ressaltamos que demais atos normativos de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, como os decretos, vêm sendo constantemente alterados no intuito de melhorar os serviços prestados aos munícipes. Sendo que se apresentava para o momento, despeço-me reiterando protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Wellington Roberto Bielek, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Éder Gilgen, com os cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 43 de 2017, o qual solicita informações sobre o terreno próximo à escola Tenente Eri Howen, cito Rua Capitão João Blei Neto, esquina com a Rua Gumercindo Marés. Vimos, por meio deste, informar que o referido terreno pertence ao município e está destinado à edificação de uma creche com recursos do programa Pró Infância, com uma área estimada para a obra de 2.800 metros quadrados. Sendo que se apresentava para o momento, despeço-me reiterando protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Wellington Roberto Bielek, prefeito municipal. Prezados senhores da Câmara Municipal de Mafra, o Sicob Credinorte, em resposta ao ofício número 6 de 2017, recebido em relação ao requerimento ao plenário número 10 de 2017, de proposição de autoria dos vereadores Cirineu Corrêa Cardoso e José Marcos Vitti, vem informar que realizou estudo técnico para a instalação de um posto de atendimento bancário no bairro Jardim América. E com o que foi levantado no momento, não conseguimos viabilizar uma agência nesse bairro. Mas, como solução paliativa, propomos a abertura de um correspondente Sicob em alguma empresa disposta do bairro e que atenda às normas estabelecidas por lei, onde a população local poderia estar realizando seus pagamentos e, desta forma, ter o atendimento mínimo necessário. O Sicob Credinorte fica à disposição desta Casa para sanar eventuais dúvidas sobre o assunto, sendo que se tinha para o momento, desde já agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, Raul Kane, vice-presidente do Sicob Credinorte. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, acuso o recebimento de ofício número 79 de 2017, referente ao posicionamento da votação PEC 287 de 2016. Por oportuno, informo que meu voto será sempre a favor do trabalhador. Deputada Giovânia de Sá, ao plenário desta Casa, Câmara Municipal dos Deputados. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura das proposições do Executivo. Projeto de Lei número 12 de 2017 dispõe sobre a criação, o funcionamento e regulamentação do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Casa Azul, modalidade CAPS 1, no município de Mafra, e da outras providências. 13 de 2017, institui no âmbito do município de Mafra, Santa Catarina, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, cria as funções que menciona e dá outras providências, e revoga a Lei número 3475, de 12 de março de 2017. Desculpa, de 2010. 15 de 2017, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos servidores efetivos do município de Mafra, incluídos os admitidos em caráter temporário e os titulares de empregos públicos.
16 de 2017. Dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos aposentados e pensionistas do município. A vereadora primeira secretária fará a leitura das proposições do Legislativo. Projeto de Lei número 7 de 2017 institui o Programa de Orientação e Conscientização da Saúde Alimentar e Prevenção da Obesidade nas escolas municipais do município de Mafra e dá outras providências, de autoria dos vereadores Éder Gilgen e Marise Valério Braz de Oliveira. 8 de 2017. Concede revisão geral anual aos vereadores, observado o disposto no artigo 29, incisos 6º e 7º, 29A, no caput e artigo 1º e artigo 37, 11 da Constituição Federal e aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Requerimentos número 55 de 2017. Planilha com os nomes dos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Mafra que assumiram cargos em comissão e função de confiança, referente ao artigo 80 da Lei Orgânica Municipal, que assegura 50% destes cargos a serem ocupados por servidores de carreira técnica, com habilitação específica para cada área, ao Executivo, de autoria do vereador Edenilson Schelbauer. 56 de 2017. Entrada urgente dos vagões parados há meses na antiga estação ferroviária do Espigão do Bugre, à empresa Rumo ALL e ao Ministério Público de Santa Catarina, Terceira Promotoria de Justiça de Mafra, de autoria do vereador Edenilson Schelbauer. 57 de 2017. Informações referentes ao atendimento do requerimento 13 de 2017, moção de apoio enviada à Genfa para que seja realizado leilão de todos os veículos inservíveis cedidos à Polícia Militar pelo Executivo, para que se possam angariar recursos para a aquisição de uma nova viatura, ao Executivo de autoria da vereadora Cláudia Maria Bus. Indicações escritas ao Executivo número 265 de 2017. Alargamento, patrulhamento e empedramento nas ruas Rivadavia, Raimusse, Paulo Aise Filho e vereador Bento Manuel de Lima, com um anilhamento entre a residência do senhor Erlon Rossapézel até a residência do senhor Davi, funcionário da empresa Casan, com a necessidade de construção de bueiros no Jardim América, de autoria do vereador Cirineu Corrêa Cardoso. 266 de 2017. Estudo de viabilidade de adoção do IPTU verde ou IPTU ecológico com características extrafiscais, de modo a estimular condutas sustentáveis, reduzindo impactos no meio ambiente. De autoria do vereador Adilson Sabatic. 267 de 2017. Estudo de viabilidade para a pavimentação da rua Miguel Dietrich, onde está estabelecida a unidade da ESF Ricardo Gregório e o Centro de Educação Infantil Municipal Guinter Werner, de autoria do vereador José Marcos Witt. 268 de 2017. Instalação de academia ao ar livre na Vila Solidariedade, de autoria do plenário. 269 de 2017. Correção do desnível da Avenida Frederico Aise, no sinaleiro de encontro com a rua Tenente Arihauen, em frente à lanchonete Salada Mista, de autoria da vereadora Cláudia Maria Bus. 270 de 2017. Instalação urgente de sinalização de trânsito vertical, placas e horizontal, faixas na rua Benemérito Pedro Cruz, de autoria do vereador Adilson Sabatic. 271 de 2017. Reforma e substituição dos toldos de todas as creches do município, de autoria do vereador José Marcos Witt. 272 de 2017. Recolocação de paralelepípedo e troca de manilhas quebradas na rua Gabriel Dekesch, próximo à oficina Maia, de autoria do vereador Valdir Sokolski. 273 de 2017. Melhorias urgentes na estrada geral da Vila Roots e que a frota de patrolas hidráulicas do município seja encaminhada à referida comunidade para serem utilizadas nas estradas secundárias, de autoria do vereador Edenilson Schelbauer. 274 de 2017.
recapeamento da rua Francisco Reitmeier, próximo à rua Gabriel de Cache, ou retirada do asfalto existente, de autoria do vereador Valdir Sokolski. 275 de 2017. Patrulhamento e empedramento na localidade de Lagoa Seca, na Bela Vista, nas proximidades da residência do Sr. Valdemar Felzac, e também na localidade de Avencal de Cima, próximo a Inidir Cabeleireira, de autoria do vereador Vanderlei Peters. 276 de 2017. Patrulhamento e empedramento na estrada da Vila Roots, manutenção em Bueiro, na localidade de Avencal São Pedro, na estrada de acesso às residências da família Clemente, de autoria do vereador João Carlos Reiser. 277 de 2017. Instalação de lombadas ao longo da rua Professor Venceslau Muniz, no bairro Vila Nova, de autoria do vereador Elcion José Peters. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a permissão para retirada por compromisso assumido. Está autorizado. Convido o vereador Belo para compor a mesa diretora como primeiro secretário ad hoc. Passaremos agora ao grande expediente. Orador inscrito. O senhor Júlio, o assunto Comitê de Bacias do Rio Canoinhas e Rio Negro. Então, o senhor Júlio pode utilizar da tribuna. Terá 30 minutos para suas explanações. Fique à vontade. Sendo 15 minutos, vamos fazer para a explanação de 15 para perguntas. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio Budante Sobrinho, sou engenheiro florestal e trabalho como consultor no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas. Então, o porquê da gestão dos recursos hídricos, né? Então, de acordo com a Lei 9433 de 1997, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, a água é um bem de domínio público, porém a mesma é dotada de valor econômico. E seu uso, né, claro, em relação, tem como prioridade a dessedentação humana e de animais. Então, qual que é o principal foco da lei? É assegurar a disponibilidade de água, né? O uso racional dos recursos hídricos e também a prevenção e defesa contra efeitos extremos, como a seca, ou, como é no caso mais comum da nossa região, são as enchentes, né? Porém, nós não estamos longe das secas. Isso é fato. Infelizmente, o Rio Canoinhas está em estado de alerta com relação à estiagem. Então, provavelmente para a nossa região, que compõe toda a bacia do Rio Negro e Rio Iguaçu, não está diferente. Pergunto aos senhores, qual empresa se instalaria em um local de seca? Alguma empresa se atreveria a se instalar em algum lugar que não tivesse disponibilidade de recursos hídricos? Isso é um fator econômico. Então vamos lá. A importância do cuidado com a água. A água em volume e qualidade adequada atrai empresas, beneficiando a economia local. Isso é fato, isso qualquer um. Isso é algo que talvez nós não vemos de forma mais coerente. Porque quando falamos de água, pensamos apenas em meio ambiente. Mas meio ambiente também é economia. O melhor exemplo de estudo é a legislação do Canadá. Infelizmente, o brasileiro não tem essa postura quanto à questão do meio ambiente.
Água de qualidade reduz os custos com tratamentos hospitalares. Eu vi um tempo atrás que os custos com doenças em hospitais, os leitos eram ocupados 80% por causa de infecções vindos da água. Então, uma água bem tratada é questão de meio ambiente, é questão de saúde pública e é questão de economia para o município. É mais barato, só um fato. É mais barato tratar a água, ter uma água adequada, com bom tratamento, saneamento, do que os custos hospitalares com as doenças. As áreas de preservação permanente dão maior qualidade aos rios. São os filtros naturais, né? Então, elas, em fato geral, as árvores em si, protegem nossos rios. Como dizem, matas ciliares já vem de cílios. Os cílios protegem nossos olhos. As matas ciliares protegem nossos rios. Rios saudáveis fortalecem a piscicultura. Alguém aqui alguma vez pensou nisso? Muitas vezes não vemos os detalhes. Nós temos um rio de qualidade, nós temos peixes de qualidade, nós temos uma piscicultura de qualidade. Nós podemos prever recursos econômicos através da piscicultura, fortalecendo a agricultura da região. Podemos ou não podemos fazer isso? Outra coisa também que se torna atrativo, querendo ou não, é o ecoturismo. Certo? Então nós temos usos múltiplos. E por isso que existem os comitês de bacias, que estão dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 1997, e a Política Estadual de Recursos Hídricos, que é a 9748 de 1994. Aqui, só para citar alguns exemplos, né? Nós temos o uso de energia hidroelétrica, temos a recreação em geral, aqui em cima, tratamento de esgoto. Nós temos um município. Quanto o município não capta de água para poder abastecer os consumidores? Isso também é um fato importante. E para as companhias, quanto melhor a qualidade da água, também acaba se tornando mais viável o tratamento e, consequentemente, isso pode ser repassado ao consumidor, deixando mais barato até mesmo o tratamento de água. Aqui embaixo temos outros exemplos, como a piscicultura em geral. Enfim, são vários usos da água, né? Mas, enfim, o que são os comitês de bacias, né? Os comitês de bacias são organismos colegiados que, na verdade, são consultivos e deliberativos, a serem exercidos dentro do espaço da sua bacia hidrográfica, né? E, de forma geral, eles tratam a questão de gestão de recursos hídricos para aquela bacia hidrográfica. É um espaço para articulação entre o Estado, a sociedade civil e garantindo a participação pública. É evidente, muitas vezes nós não deparamos porque não damos atenção, mas existem muitos conflitos de interesses pelos diversos usos da água. A agricultura não tem interesse em água? É óbvio que tem. A indústria tem interesse pela água? É óbvio que tem. As companhias captadoras de recursos hídricos que abastecem os municípios também têm interesse pela água. Isso é algo que precisa ser debatido. E por isso que tem esse espaço para a articulação dos comitês de bacias. É um fórum de negociação. Então aqui as duas leis então, que eu citei, a 9433 de 97 e a 9748 de 1994. Então aqui está mais ou menos a divisão de acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos. Os organismos de administração pública federal ou estadual abocanham uma boca de mais ou menos 20% das cadeiras dentro dos comitês de bacias, né? Prevendo que o Comitê Rio Canoinhas ele tem 50 cadeiras. Dessas cadeiras são 10 organismos governamentais do público federal ou estadual. 20 cadeiras ou 40% são usuários de água. E os demais 40% são sociedade civil e organismos de administração municipal. Porém, agora de acordo com a legislação, houve algumas alterações. Dentro dos 40% de sociedade civil aqui embaixo, no máximo 20% pode ser de organismos de administração pública municipal. Aqui, de acordo com o artigo 2º, né, são todos os comitês que são formados dentro do Estado de Santa Catarina, em suas divisões.
Existe outra divisão que diz respeito às regiões hidrográficas, mas para mostrar melhor, os comitês que mais próximos é o do Timbó e o Canoinhas, que está logo aqui do lado. A região que vocês pertencem está aqui dentro. É uma área órfã, assim chamada. Ou melhor, era. Essa é a RH5 e aqui é a bacia hidrográfica do Rio Canoinhas. Então a bacia hidrográfica do Rio Canoinhas é formada pelos municípios Monte Castelo, Major Vieira, Papanduva, Três Barras e Canoinhas. Parte das nascentes também estão em Rio do Campo, se eu não me engano, Santa Cecília e Monte Castelo também. Desde 2014 foi aberto um processo junto à Ampla Norte e outras entidades, vou citar também a ONG Voz do Rio, que foi bastante participativa junto a isso, para ampliação da área de abrangência do Comitê Rio Canoinhas. A princípio, o objetivo era criar um comitê para o Rio Negro, porém a Agência Nacional das Águas falou que o Comitê Rio Negro seria um comitê muito pequeno. Isso traria certa dificuldade com relação à articulação com os demais comitês federais, já que por se tratar de uma área de divisão entre estados, ele precisaria ser de abrangência nacional, ou seja, de administração federal. Desde 2014, junto ao Planorte, que é o Programa de Uso Racional de Solo e Água, foi criado o processo de ampliação de área de abrangência do Comitê Rio Canoinhas. Então essa seria a nova área de abrangência, totalizando desde a bacia do Rio Canoinhas até a nascente do Rio Negro. Aqui dentro são aproximadamente 50 bacias e microbacias hidrográficas, ou seja, estamos agora só esperando o decreto, alteração, e provavelmente lá por agosto ou setembro vocês passam a compor a bacia hidrográfica do Rio Canoinhas. Anteriormente, de acordo com o decreto 858, em 2003, o Comitê Rio Canoinhas era Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas. Vai passar a se chamar Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e demais bacias afluentes catarinenses do Rio Negro, tendo em vista que nós vamos atender apenas o nosso estado, já que o nosso comitê ele foi criado por decreto estadual. Abro as perguntas, questionamentos. Quero agradecer a explanação, Júlio. Então, deixa aberto aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta. Lembrando que é somente perguntas nesse momento. Está aberto para perguntas. Vereador Adilson. Júlio, boa noite. Como é que funciona o financiamento das ações para a preservação dessas bacias? Perdão. Bom, então na verdade assim, dentro dos comitês de bacias, um dos próximos passos são as criações de agências de bacias. Isso está tudo lá dentro da 9433. O financiamento ainda vem do Estado, mas o objetivo é que se crie um plano de bacias para toda a região que compõe a bacia hidrográfica do respectivo comitê, crie-se o plano de bacias, crie-se de que forma vai ser feita a cobranças e que esses comitês passem a ser autossustentáveis. Ainda não são. Nós não temos um plano de bacias, nem mesmo podemos fazer a cobrança de água justamente por não ter o plano de bacias. O objetivo é, 2019, seja criado o plano de bacias para o Comitê Rio Canoinhas. Só complementando, nesse momento o Rio Canoinhas, o comitê está sem recurso algum. Vereador Valdir Sokoski. Gostaria de parabenizar o companheiro Júlio e dizer assim, na Agência Nacional que atende a região Canoinhas, o que Canoinhas estão fazendo sobre esse gerenciamento da água e que Mafra de repente poderia fazer, mesmo Mafra e Rio Negro poderia ter um atendimento local. Mafra e Rio Negro trabalhar junto os dois estados, porque eu sei que é complicado. Mas o que Mafra e Rio Negro está fazendo e pode fazer para o melhoramento da nossa bacia hidrográfica? Olha, um aspecto geral, né? É aquela coisa, é reunião de todas as entidades para que se possa discutir o que é melhor para o município. Um comitê de bacia ele precisa ser criado por decreto, seja ele federal, municipal ou estadual. Então, de repente, se existe a possibilidade de criação de um comitê municipal,
qual que é a bacia que pode, se a bacia está contida dentro de um único município, pode ser criado um comitê. Porém, as ações que estão dentro do Canoinhas, que envolvem muito o Planorte, que é esse programa aqui, Programa de Uso Racional de Solo e Água, vou distribuir uma cartilha para cada um, que saiu há pouco tempo, são as ações que realmente estão fazendo a diferença dentro da nossa bacia. São as ações para todo o Planalto Norte catarinense. Então, assim, nós estamos tentando trazer para a região de cá, com uma certa dificuldade em relação, principalmente por questão de logística, mas o nosso objetivo é atender desde Canoinhas até Campo Alegre. Já fizemos algumas palestras aqui na região, já fizemos várias atividades. O nosso objetivo sempre é melhorar, é sempre criar melhorias. E dentro do município Canoinhas, Mafra e Rio Negro, eu acho que vocês têm um parceiro forte, que é a ONG Voz do Rio lá, e que vocês podem, de repente, estar fortalecendo através da participação pública ou de outras entidades auxiliando essa ONG, que eu acho que é uma ONG bastante importante. É uma ONG também que está dentro do comitê, ainda não oficialmente, em virtude da composição e da nossa área de abrangência, mas após a alteração do decreto, que nós vamos ter a nossa nova área de abrangência, aí eles vão passar a compor a sociedade civil do Comitê Rio Canoinhas. Mais uma pergunta. Em respeito, por exemplo, o senhor fala muito de Canoinhas, a gente vê e sabe, todos nós sabemos que precisamos economizar, racionar a água, economizar realmente, então uso e reuso. O que poderia fazer, por exemplo, que os municípios, da onde partiria a iniciativa, se municipal, de repente, a lei, que os próximos prédios construídos, que já não são poucos no município de Mafra, mas não se vê comentário nenhum, que de repente um desses prédios estejam captando toda essa água para reuso. Gostaria de saber se algum município nosso, na região, estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Olha, é a primeira vez que eu estou entrando dentro de uma Câmara de Vereadores para explanar sobre os comitês de bacias. A próxima vai ser em Canoinhas, até então eu não tinha tido a oportunidade de ir lá. Mas uma das questões que sempre é falada e é sempre citada, e temos um exemplo, se os senhores quiserem visitar a Ipagre em Canoinhas, é a questão justamente de cisternas em prédios públicos. Talvez uma lei orgânica municipal obrigando os novos empreendimentos a fazer a captação da água da chuva, né? Porque aquela questão é uma parte do solo que está impermeabilizada e teoricamente teria que abastecer o manto subterrâneo de água que provém a água que vai para os rios, né? E para onde que vai essa água? Ela vai para o rio, só que de uma forma muito acelerada, né? Isso também é um outro problema que causa as enchentes também. Então, assim, é algo bastante interessante para ser debatido, para ser criado uma lei orgânica, talvez. Eu não tenho entendimento real dentro do município, mas eu acho que seria de extrema importância fazer algo nesse sentido, sim. Está aberto ainda perguntas? Então quero agradecer ao Júlio aí pela explanação, por tudo que você tirou as dúvidas nossas. Isso é importante para o nosso poder legislativo também estar inteirado dessas questões tão importantes ao meio ambiente. Eu só tenho a agradecer e se quiser fazer uso agora para suas considerações finais, fique à vontade. Tá. Bom, primeiro de tudo queria agradecer novamente a casa, né, por ter nos recebido. Cadê a Eliane? Queria agradecer a Eliane também, que fez essa ponte para que nós pudéssemos estar aqui, né, hoje, fazendo essas explanações. E queria também falar que o comitê está aberto. Lá está o nosso e-mail, né, comitêriocanoinhas@yahoo.com.br. Nosso telefone, esse ali é o nosso endereço, mas futuramente vamos estar alterando nosso endereço para dentro da ADR lá de Canoinhas mesmo. Então, muito obrigado a todos por estar me ouvindo aqui e pela compreensão. Tá certo, obrigado, hein? Passaremos agora, então, o uso das palavras dos vereadores. Com a palavra, o vereador Elson, do PSD. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretoras, meus nobres colegas vereadores. Boa noite aos presentes aqui também. Sempre fico agradecido com a presença de todos vocês.
e boa noite aos internautas. Minha palavra será breve, eu queria só fazer um elogio. Estive no posto da Vila Nova semana passada e sentei ali, fui para buscar alguns remédios de uma tia que a gente cuida e fiquei prestando atenção nos atendentes ali, muito bem posicionados. Então, achei muito profissionalismo, então é sinal que muita coisa está mudando na área da saúde. Então eu só agradeço a todos os profissionais que de alguma forma ou de outra trabalham nessa área, que é uma área complicada, uma área sensível, né? E a gente vai aprendendo com esse tipo de pessoas também. Então a gente pode perceber que está melhorando bastante o atendimento, a humanização na área da saúde. Então aqui os vereadores Dimas e o vereador João, que, né, também acompanha essa batalha aí, há de convir comigo que está melhorando bastante, né? A humanização está vindo e o pessoal está tendo mais amor à profissão. Então é isso, senhor presidente, nesta noite, muito obrigado. Com a palavra agora o vereador João, do PSD. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento aos demais amigos vereadores, a mesa diretora, público aqui presente, internautas. Aproveitando a brecha do Elcio, falando sobre o atendimento nos postos de saúde, né, eu queria também salientar e reforçar o convite. Nós estamos em campanha vacinal, né, campanha da influenza, da gripe. Então, como aqui tem pessoas de idades, tem, né, jovens, adultos que têm um pai e mãe adulto, ou se não criança menor de 5 anos, queria convidar até os próprios internautas, reforçar que sábado terá campanha, né, a intensificada campanha para sábado, né, as unidades de saúde estarão abertas das 7 às 17 horas. Então, quem puder tá participando e realizando essas vacinas, o melhor caminho é a prevenção, né, e a prevenção se faz primariamente com as vacinas. Então, quem tiver disponibilidade e interesse, o serviço de saúde está disponível, com certeza vem a evitar muita doença aí para a comunidade. Então, seria isso o meu convite, né? Todas as unidades vão estar esperando vocês de portas abertas, com muito carinho e dando atenção aí que a comunidade merece. Seria isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Com a palavra agora o vereador Vitinho, do PDT. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores que compõem a mesa, vereadores de bancada, um especial para o nosso público presente na noite de hoje, nosso líder comunitário do bairro do Vila Nova, senhor Cassimiro Conque, que se faz presente nessa casa, em seu nome saudar demais representantes aqui do bairro da Vila Nova, também saudar o Júlio, que fez uso da tribuna, e o Júlio César da Costim, meu amigo da primeira série, o qual representa aqui a ONG Voz do Rio, com demais membros, na casa na noite de hoje. Eu gostaria, senhor presidente, em primeiro momento, dizer da felicidade que tivemos no último dia 27/4, de onde fizemos uma visita à empresa Souza Cruz, no município de Rio Negro, a qual fez o anúncio de investimento de 4 milhões de reais, ainda neste ano, na instalação de sua unidade nova, aqui no município de Mafra. Uma grande notícia para Mafra, sem dúvida nenhuma, e na última terça-feira, após o feriado, não pudemos fazer uso da palavra, e estou registrando na noite de hoje a visita que lá fizemos, numa comitiva entre Câmara de Vereadores, Prefeito Municipal, secretários, para ouvir deles, então, esses posicionamento e pronunciamento desses investimentos para o município de Mafra. Num segundo momento, gostaria de me dirigir ao nosso líder de governo e solicitar encarecidamente as melhorias que já pedi nesta casa por 2, 3 vezes para a nossa Rua do Portão, lá no bairro da Vila Nova, a qual que até então não fomos atendidos, nem no patrulhamento e empedramento. Então eu não quero fazer crítica a esta casa, mas também não posso me calar diante da situação que lá está. Está se perdendo a paciência já de tanto pedir. Então eu solicito, o senhor como liderança do governo, que leve o pedido ao secretário do Desenvolvimento Urbano para que nos atenda. Ficamos felizes também na notícia do asfaltamento da Rua Gustavo Freire, do deslocamento das lajotas que com certeza vão acontecer. Assim já pedimos em prol da Rua do Portão, pedimos em prol da Rua João Mateus Leite, Tabelão José Jurazek, mas o momento paliativo, o momento urgencial, que é um patrulhamento, é merecido para aquela comunidade. E assim eu tenho feito a minha parte e até então não fui ouvido. E reforçar a questão dos 2 requerimentos na noite de hoje, que é a substituição dos nossos toldos das creches do município de Mafra, como também a pavimentação do PSF, da rua do PSF do bairro Vila Nova, como também da creche Guinter Werner. Eu presenciei na semana passada, quando lá estive no PSF, um cadeirante
com N dificuldades de transitar naquela via pública. Devido lá, vários imóveis não ter calçada e as pedras soltas não dão condições para que um cadeirante transite até o posto de saúde daquele bairro. Como não é diferente para nossas crianças que vão lá estudar no Ginter Werner e também tem a mesma dificuldade num fluxo intenso de veículos diariamente naquela referida rua. Seria isso a noite de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra agora a vereadora Marise, do PMLB. Cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, o público aqui presente, em especial o Júlio, engenheiro, que esteve apresentando o Comitê de Bacias do Rio Canoinhas, e que bom que está dando para incluir o Rio Negro também, que é um rio importantíssimo, principalmente para o município de Mafra também. Cumprimentar o Júlio Coxim, que é da ONG Voz do Rio, e o Cassimiro Conque, e todo o público aqui presente. A gente percebe que a cada noite tem um público aqui presenciando e acompanhando o trabalho da Câmara, e isso é importantíssimo. E o presidente do Sindicerv também, o Jonas. Eu abro mão da minha fala, senhor presidente, nessa noite. Com a palavra agora, Vanderlei Peters, do PDT. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores e vereadora, ao público presente, aos internautas que nos acompanham online, ao nosso ilustre amigo Cassimiro Conco, que se faz presente nessa noite, nessa Casa de Lei, orador Júlio, né, pela sua boa explanação, e ao público presente, a juventude. Né, cada vez a gente vê mais jovens, e isso é gratificante para nós vereadores, vendo sempre a casa cheia. Eu gostaria, senhor presidente, e até mesmo o líder de governo, a respeito de alguma informação do Santa Terezinha 2, quanto ao nome das ruas. Visto que foi feito um requerimento por mim e já tinha sido feito, acho que há 4 anos atrás, aí, né, pelos vereadores. E visto que os moradores estão cobrando que a cada 15 dias tem que descer até o correio para pegar as suas correspondências. Então a gente gostaria, né, com o líder do governo, né, o nosso amigo Adil Sabact, né, olhasse com carinho para nós aí, porque a população lá realmente está à mercê. Né? Então seria essas considerações dessa noite, senhor presidente. Meu muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Valdir Sokoski, do PSB. Senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, nossos internautas, companheiros aqui presentes, nosso muito boa noite, obrigado pela presença de todos os senhores. Nessa semana eu fiz um rodízio em algumas vilas da nossa comunidade, verifiquei que o atendimento da Jardim América, patrulhamento, está sendo a contento, e então essa semana já começaram a trabalhar com patrulhamento também na Vila Clementina. Provavelmente, antecipando o nosso líder de governo, mas as informações que se tem é que na próxima semana, se tudo correr bem, entra no Embuial, aquela região, onde vão pegar também a Rua do Portão, que está carente e necessitado. Estive lá essa semana, a reivindicação é bastante, é grande. Mas queremos dizer que parece-me que para outra semana tem uma patrola fazendo esse trabalho no centro da cidade. A outra patrola não sei quantas tem, mas estão trabalhando no interior, questão de safra. Questão que o senhor Júlio fez a explanação da agência de água, Mafra tem feito alguns trabalhos em conjunto com o Rio Negro, com a cidade do Rio Negro, e na limpeza do rio. E tive também ontem, sábado à tarde, fui plantar uns 60 pinhões ali na região, na região ali da beira do rio. Não vão nascer porque área de risco, enchente, mas eu fiz a minha parte. Levei umas mudas maiores, inclusive, encontrei umas que eu já havia plantado esses tempos. Então eu percebo que Mafra e Rio Negro fala-se, e mesmo o próprio governo cobra pouco de nós. Nós estamos muito abertos, muito livres. O que nós fizer para nós está bom. A lei precisa ser mais severa em questão da água. Nós não estamos dando muita atenção. Desperdício. A gente vê hoje, por exemplo,
a coleta do lixo na cidade. Tenta-se fazer, mas a gente passa nas casas e vê o pessoal trazendo aquela sacada de lixo, tudo misturado para ir para o caminhão do aterro. Tive lá no Recevida, vereador Cirineu. Eles aclamam, eles pedem para que Mafra faça mais campanha, porque eles têm como trabalhar, como separar, certo? Economia, renda, além de não acumular tanto no aterro sanitário. Então, embora nós estamos trazendo lixo de outras cidades para entupir o nosso aterro, mas afinal de contas é terceirizado, eles têm que vencer. Mas nós em Mafra, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos que nos envolvermos um pouquinho mais. Fazer algum projeto de lei, alguma coisa assim, não se vê falar em vidro. Eu pergunto ao nosso povo, o que é feito dos nossos vidros? Das garrafas de champanhe? É tudo para o aterro. Ninguém quer guardar garrafa porque não tem renda. E o que é feito com o vidro na cidade de Mafra? Fica essa pergunta. Então, eu acredito que nós devemos vamos parabenizar o seu Júlio, a equipe do Arpão Sem Rumo, que faz de vez em quando umas lideranças no Rio Negro, uma limpeza, e Mafra está a desejar nesse lado. Então nós só participamos quando o Rio Negro convida. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra agora, o vereador Belo, do PR. Quero cumprimentar o senhor presidente e demais vereadores, vereadora Marise, público aqui presente. Eu quero só, não ia usar minha fala, mas só quero parabenizar o trabalho do Júlio e de sua equipe e dizer mais uma vez que, vereador Éder, até comentei com Vossa Excelência, que essa entidade nós deveríamos de olhar com os olhos melhor para eles, porque eles fazem um bom trabalho e nunca nos pediram nada, né? Então, só registrar isso e registrar também o trabalho do secretário de Obras, através da administração pública, no posto de saúde do Butiá Taborda, um trabalho bem feito, que foi um pedido que fiz aqui para o nosso líder do governo. Muito obrigado, o pessoal está contente. Muito obrigado, senhor presidente, são essas minhas proposições. Com a palavra agora, o vereador Adilson, do PP, líder do governo. Cumprimentar o presidente, vereadores, vereadora Marise, amigos que nos visitam, principalmente os amigos da Voz do Rio, o amigo Jonas Schutz, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, os internautas, e fazer um ressalto na indicação que eu fiz justamente hoje, acho que fui feliz, a 266 de 2017, que é um estudo de viabilidade e adoção do IPTU verde ou IPTU ecológico, com características extra-fiscais, de modo a estimular condutas sustentáveis, reduzindo impactos no meio ambiente. Trata-se de um desconto no valor do IPTU para o contribuinte que construir ou reformar sua casa ou empresa, implantando os seguintes sistemas ecoeficientes em sua obra: captação e reutilização da água, geração de energia, tratamento de resíduos, aproveitamento bioclimático e uso de materiais provenientes de fontes naturais renováveis ou recicláveis. Tá? Vem bem de encontro com a explanação do nosso amigo Júlio, né? Destacar também a indicação 270, que é a instalação urgente de sinalização de trânsito vertical e horizontal na rua Benemérito Pedro Cus. Tendo em vista que essa rua foi asfaltada agora há pouco tempo, né? E não possui a sinalização. Passei por ali, né? E encontrei um carro já na descida, e quando eu olhei pelo retrovisor, o carro subiu na contramão ali, em alta velocidade. Então, é urgente, precisa se sinalizar e disciplinar o trânsito naquela importante rua que ficou agora, né, de ligação Mafra-Rio Negro por baixo da Ponte Nova ali.
E agradecer ao Executivo pela resposta ao requerimento 7 que foi lido hoje, que é de minha autoria, e dizer que destacar a sensibilidade do Executivo em melhorar ainda mais o setor de tributação e fiscalização em atender o contribuinte mafrense e também solucionar uma reivindicação da classe dos contadores, que era a declaração pela internet da DEIS, né, que afetava diretamente os microempreendedores. Tá? E também ser parceiro no requerimento de melhorias da estrada da Vila Roots, né? Teve 2 autores aí. E, vereador Vitinho, vou fazer a cobrança sim. E serei parceiro na reivindicação. Já o vereador Valdir aí me auxiliando, né? Ainda a gente está com uma patrola só, fazendo o encaminhamento, mas será a sua lá, né, a sequência da melhoria. Obrigado, presidente. Com a palavra agora o vereador Cirineu Correia, do PDT. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, demais vereadores e vereadores, público presente, os internautas que nos assistem, presidente do sindicato, senhor Jonas Schutz, seu Casimiro Conquil, e em especial também a família do seu Osmar Krasinski, do bairro Vila Nova, e orador da noite, senhor Júlio. Senhor presidente, eu quero agradecer em meu nome, em nome do nobre vereador Vitinho, pelo requerimento que a gente, sobre o requerimento que a gente solicitou ao Banco Cicobi Crédito Norte, e hoje a gente está tendo a resposta em relação ao posicionamento do estudo de viabilidade que foi realizado naquele bairro. Já ficamos contentes, a gente queria uma agência bancária, mas se tiver um posto de atendimento já auxilia bastante naquilo que aquela comunidade tanto precisa. Então fica aqui meu nome, em nome do nobre vereador Vitinho, nossos agradecimentos ao senhor Raul Kane, presidente do Cicobi Crédito Norte. Também, senhor presidente, gostaria de agradecer ao Executivo, em nome do prefeito Wellington Bialek, em nome da Câmara de Vereadores, dos vereadores e vereadoras que se empenharam e venham se empenhando, não só pelo bairro Jardim América, mas em todos os bairros. A situação está bastante difícil, já estava bastante complicado andar no bairro, mas eu, em especial, venho agradecer, né, em nome do bairro Jardim América, naquela comunidade que eu resido, a preocupação não só lá, como nos demais bairros também. Mas fico feliz, fico satisfeito pelo serviço continuar por aquele bairro, e como mencionei no meu agradecimento a todos os envolvidos, vereadores, vereadoras, ao Executivo, ao secretário Delfim, ao secretário Azinha, senhor João Stockschnei, todos envolvidos nesse trabalho. Tenho certeza que isso vai ser estendido em todas as comunidades que tanto a população espera. Então fica o nosso agradecimento ao prefeito e ao secretário e aos vereadores dessa casa por me darem todo o apoio nos requerimentos que foi mencionado e de plenário também que foi feito nessa casa. Também gostaria, senhor presidente, na noite de hoje, eu entrei com uma indicação escrita solicitando, em reunião com o secretário do Desenvolvimento Urbano, o senhor Delfim Roque Girardi, para que a gente possa discutir com os demais representantes e entidades interessadas pelo trânsito local. Que a gente possa discutir, sentar e, enfim, achar uma solução para que o nosso trânsito seja melhor, porque, infelizmente, da maneira que está um pouco complicado. Já tive informal, sentei com alguns segmentos da cidade, onde trouxeram mais algumas informações de bastante relevância, onde eu tenho certeza que só vem a somar nessa discussão tão importante que a gente precisa tratar ou seja rotativo, educativo, enfim, da questão do trânsito de Mafra. Seria isso, senhor presidente, na noite de hoje. O meu muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Dimas, do PTB. Boa noite, senhor presidente.
demais mesas diretoras, vereadores e vereadoras. Cumprimento o senhor Dr. Jonas Schultz e o jovem Fábio, assim cumprimento os demais presentes. Só quero registrar, presidente, aproveitando a fala do vereador Elcio, hoje e amanhã está acontecendo o treinamento de introdutório para os novos funcionários da saúde, de todos os postos de saúde. Hoje seriam os novos funcionários e estão sendo completando o quadro funcionário desses postos de saúde que estavam sem, e amanhã será para todos os médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem. É realizado pelo NEP, Núcleo de Apoio de Educação Permanente, e pela atenção básica, onde será feito, explanado, todo o processo de andamento de um posto de saúde para melhor atendimento no nosso município. Não mais isso. Com a palavra agora o vereador Ednilson Schellbauer, do PSB. Cumprimento o senhor presidente, a mesa constituída, senhores vereadores, plenário que nos acompanha, internautas, alunos da rede particular de ensino, da excelência, que vem reivindicar algum assunto que ainda faremos menção na nossa fala. Senhor presidente, na noite de hoje eu trago alguns questionamentos ao prefeito municipal, a quantas andam as nomeações dos cargos comissionados, naquela tão promessa da votação, como foi disciplinar 50% das funções comissionadas aos servidores efetivos, e assim nós estamos cobrando. Como órgão de controle, fiscalizando, estamos sim para aprovar leis que beneficiam a gestão pública, mas também temos que cobrar a legislação clara e a lei orgânica é clara quando disciplina 50% das nomeações em servidores técnicos, que esse é que realmente já conhece a máquina pública e bem proveito faz no dia a dia do serviço público. Então, isso ainda vamos ir em frente seguindo e cobrando. Também tem uma indicação que ainda vai envolver a votação, talvez na noite de amanhã, com relação ao descaso daqueles trens que estão abandonados no quilômetro 9, mas que eu não quero me estender, deixar para a noite de amanhã. Eu quero também já falar dos investimentos, dos 10 milhões, isso que ainda motivou o segundo semestre de 2015, passou o 2016 todo essas obras da Gustavo Frederich, da Basílio Celestino de Oliveira, da Pedro Cus, da Matias Pequenique, que são as obras dessa pavimentação que envolve os 10 milhões que essa casa, ainda no ano de 2015, autorizou o prefeito municipal através de um financiamento com o Banco Badesc do Estado de Santa Catarina. É uma dívida que o município tem, um preço que tem a pagar, mas é que são obras aí que precisam uma hora sair, não vamos esperar outra campanha política para fazer campanha em cima dessas obras, que já foi liberado o recurso ainda em 2015. E o município tem também a contrapartida a ser pago pelo povo mafrense, essa conta ainda. Eu quero já trazer o assunto pelo qual fui provocado também e busquei a lei municipal, senhores vereadores. Então, nós temos a lei municipal de 1980, a lei municipal 1030 de 21 de outubro de 80, que ele dispõe sobre a gratuidade do transporte para o professor público municipal e o desconto de 50% para alunos matriculados no primeiro, segundo e terceiro graus. Então, ele dispõe a gratuidade para o professor de ensino público da rede e não faz vedação para aqueles alunos que estão na rede particular de ensino, exercendo a sua graduação, o seu estudo.
Então estarei passando esse conteúdo dessa lei, deveremos estar se manifestando, procurando informações de por que muitos alunos, e nós temos nesse plenário hoje o Jonatas, a Brenda, o Fábio, que são do Colégio Excelência, da rede particular, e eu percebo que os senhores estão amplamente cobertos pela Lei 1030, né, uma lei municipal, que traz esse benefício da meia passagem também aos alunos da rede particular de ensino. Eu passarei em mãos, né, e poderemos estar juntos, porque nós estamos num poder legislativo que vem a representar, ser a voz de vocês representando, não executando atividades de ruas e tudo mais, mas sim representando. E para falar de ruas, o descaso da estrada da Vila Roots continua, é vergonhoso aquela estrada, e eu deveria, a partir de amanhã de manhã, já estar fazendo uma filmagem para trazer a esse plenário o descaso com aquela comunidade que escoou toda a produção agrícola, parecendo que é uma coisa de outro mundo, uma coisa difícil de fazer um patrulhamento e um empedramento nos locais mais críticos. Então esse desabafo vem novamente na noite de hoje, e fica aí só a indignação. Obrigado, senhor presidente. Quero dar uma boa noite à mesa diretora, aos demais vereadores, à vereadora Marise, ao público presente aqui, em especial ao Cassimiro, que está presente aqui também, ao meu colega professor Júlio, que está presente também. Quer dizer para eles que a ONG Voz do Rio é muito importante. A gente sabe o trabalho que vocês fazem voluntário, Júlio, toda a sua equipe juntamente aí, a dedicação, o programa que vocês têm sem incentivo nenhum, nem dos órgãos públicos, e quase ninguém ajuda vocês ali. Tem poucas parcerias que a gente percebe, às vezes da Celeste ou de uma outra entidade, mas eu acho que o poder público deveria, e vocês sempre estão requisitando e nunca estão ganhando nenhuma subvenção. Eu acho que, como o vereador Belo colocou aqui, de suma importância vocês buscarem esse espaço aí. E parabenizar pelo trabalho de vocês, a gente sabe que é um trabalho voluntário e árduo, né? Também queria colocar para o Cassimiro, que está presente aqui, uma boa notícia, Cassimiro. Nós estávamos já reivindicando aquela promessa do Bruno Brighton sobre aquela praça de lazer para a nossa Vila Nova. A gente sabe que a Vila Nova precisa de uma área de lazer, e a gente está sempre cobrando todo ano, e esse ano não foi diferente, foi cobrado de volta para ele um requerimento de nossa autoria dessa Casa Legislativa, e tivemos a resposta que falta só a parte da Prefeitura fazer o repasse da área para eles virem investir ali, fazer aquela praça de lazer tão grande. Então, falta só um pouco de empenho da Prefeitura, mas nós já sabemos que já está o trâmite, nós estamos... o Poder Legislativo está cobrando da Prefeitura para que isso já venha ocorrer. Também tivemos boas notícias. Na terça-feira passada, tive o prazer de fazer parte de uma comitiva que a gente foi a Brasília para tentar buscar um fundo da Lei Rouanet, onde tem liberado para captar 7 milhões, e fomos muito bem atendidos nas empresas lá. Eles vão fazer um estudo, foi bem explanado para os professores Luiz Carlos, para o professor Carlos Zenf, o prefeito também estava lá apoiando, o secretário também estava lá, o Marquinhos Neundorf, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É muito importante, a gente sabe o empenho também do deputado Mauro Mariano, temos a agradecer, fomos muito bem tratados lá, ele levou nós nas empresas, na Vale do Rio Doce, na Artéries, na Souza Cruz, no DMPM também, pedindo apoio para que seja construído esse museu nosso aqui, que vai ser uma referência em nossa cidade. Então a gente sabe que é importantíssimo esse museu aqui, a gente sabe tudo que vai trazer de benefício para a nossa cidade. Então seriam essas minhas considerações no dia de hoje. A minha fala seria nessa linha. Consulta aos pares para a dispensa da pausa regimental. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifeste. Pausa regimental dispensada. Ausente a vereadora Cláudia e o vereador Edenilson Schelbauer. Passaremos à ordem do dia. Agora, senhora secretária. Senhor secretário. Perdão. Estava acostumado já. Agora, o senhor presidente. O senhor secretário fará a leitura das matérias da ordem do dia.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, com emenda ao projeto de lei de resolução número 1 de 2017, que altera ao artigo 96 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Mafra, Tribuna da Câmara, de autoria do Legislativo. Emenda aditiva. Cria o parágrafo 4º no artigo 1º do projeto de resolução número 1 de 2017, com a seguinte redação. Artigo 96. Parágrafo 4º. Fica permitido o uso da tribuna, mesmo sem prévia inscrição, de qualquer pessoa que se faça presente na sessão, desde que o assunto seja de relevante interesse público, após a deliberação do plenário. Em discussão, a emenda ao projeto de resolução número 01/2017. Senhor presidente, só quero parabenizar a mesa diretora por essa determinada alteração, visto que o nosso regimento interno tem que alterar praticamente 100%, e era um problema sempre ter que, às vezes as pessoas precisavam usar a tribuna, e já aconteceu, o vereador Éder aqui, de pessoas importantes no plenário, até simples, querer usar a tribuna e não ser permitido pelo plenário. Vossa Excelência participou disso, e às vezes pessoas de cunho financeiro alto, porque faz parte da política de Mafra, mal chegar no plenário e já usar na mesma sessão. Então realmente agora ficou bom essa alteração. Todo mundo vai ter o direito igual do qual nós temos que defender nesta casa. Em discussão ainda? Em votação, a emenda do projeto de resolução número 01/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifeste. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Em discussão, o parecer ao projeto de resolução número 01/2017. Em votação, o parecer ao projeto de resolução número 01/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Única discussão. Parecer da Comissão de Constituição. Em discussão, o projeto de resolução número 01/2017. Em votação, o projeto de resolução número 01/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Em única votação. Única discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, com emenda aos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência, de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos ao projeto de lei complementar número 2 de 2017, que altera os artigos 89 e 91 da lei complementar número 16, de 28 de dezembro de 2005, que concede licença paternidade aos servidores públicos municipais e dá outras providências, de autoria do Executivo. Emenda modificativa. Altera os artigos 89 e 91 da lei complementar número 16, de 28 de dezembro de 2005, que concede licença paternidade aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Em discussão, a emenda do projeto de lei complementar número 02/2017. Em votação, a emenda do projeto de lei complementar número 02/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Em discussão, os pareceres do projeto de lei complementar número 02/2017. Em votação, os pareceres ao projeto de lei complementar número 02/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem.
Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Em discussão, o projeto de lei complementar número 02/2017. Em votação, o projeto de lei complementar número 02/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado com emenda e por unanimidade em única votação, ausente a vereadora Cláudia. Única discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, com emenda e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização ao projeto de lei número 8 de 2017, que dispõe sobre o programa Abrace uma Criança e dá outras providências, de autoria do Executivo. Emenda modificativa. Dispõe sobre o programa Abrace uma Praça. Abraça uma praça e dá outras providências. Em discussão? Na verdade, esse programa vem facilitar esse projeto que vai ser feito e implantado na Vila Nova, que seria a praça. Ela vem auxiliar para fazer isso aí. Então, por isso que junto com a empresa ela pode ser a parceira do município para implantar a praça. Então, precisa de um projeto assim. Então, por isso é importante a votação. Senhor presidente, só aproveitando já e até parabenizando, mas também lembrando que além dessa praça que deve ser construída ali, a gente tem atrás do material de construção do Sheubal, que está virando um matão ali, então precisava dar uma olhada nessa ali. De suma importância ali também, e ali aquela comunidade cobra muito da gente, né, vereador? E dos demais vereadores da Vila Nova sabem que também lá é importante, eles querem uma pista de skate, principalmente, né? E que seja reformulada aquela praça ali de trás. Tem bastante cobrança. Isso pode ser até um assunto de um requerimento nosso amanhã, de plenária, né? Então, em discussão ainda, em votação, a emenda do projeto de lei número 08/2017, os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Em discussão, os pareceres ao projeto de lei número 08/2017. Em votação, os pareceres ao projeto de lei número 8/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Cláudia. Em discussão, o projeto de lei número 08/2017. Em votação, o projeto de lei número 08/2017. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em única votação. Final da ordem do dia. Acorda, senhor secretário? Acordo, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de maio de 2017, às 19 horas. Término da sessão, 20 horas e 30 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido todos para fazermos a oração final.